A paz do Senhor, irmãos. Bem, a meditação que eu quero trazer hoje, ela se trata sobre a libertação da inveja. E o texto que eu quero utilizar, ele se encontra em Atos capítulo 8, versículo 23, onde nele está descrito um apontamento de Pedro para Simão, que era um recém-convertido, que antes enganava as pessoas de Samaria, dizendo ele ser um grande vulto, enganando as pessoas com mágicas. E no momento que o evangelho chegou naquele local, com a pregação de Filipe, ele se converteu ao Senhor. Contudo, ele posteriormente ele quis comprar o dom de Deus, porque ele via que com a imposição de mãos dos apóstolos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. E ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, cuidando que o dom poderia ser comprado com dinheiro. Com base nisso, Pedro repreendeu severamente e no final ele deu essa seguinte análise da alma de Simão. Ele disse o seguinte: pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Esse em fel de amargura, essa expressão, ela aponta para uma alma que sente inveja, pois o amargo, a comparação entre a pessoa e outra pessoa, entre uns e outros, gera uma competição que não pode ser equilibrada, que não pode ser satisfeita nunca. Sempre vai ser gerado um senso de inferioridade e aquilo vai estar ali sempre tornando a pessoa apática, tornando a pessoa, aos seus próprios olhos, reprovada. E gera esse sentimento amargoso que eu acredito que é talvez seja o mais simbolicamente aproximado do estado em que uma alma fica, o estado psicológico de uma pessoa fica. Se quisermos colocar uma metáfora para esse estado, poderíamos utilizar essa palavra, né? Amargo. E interessante que essa amargura ela é acompanhada justamente de um laço de iniquidade. Aliás, ela é o resultado de um laço de iniquidade, porque a amargura ela não é a causa, ela é o efeito. O laço de iniquidade é justamente a visão, o modo de visão errôneo de encarar a realidade, de encarar a vida. São justamente a falta de discernimento do que realmente se está querendo tratar. No caso aqui, Simão ele tinha uma inveja, porque antes conta que ele era benquisto na cidade. Depois do evangelho ele foi esquecido. Depois do evangelho, assim que o evangelho chegou na cidade e libertou os samaritanos do engano, das fábulas, e apresentou de fato aos samaritanos o verdadeiro poder de Deus, aquele que se dizia poder de Deus, que no caso era Simão, ele foi deixado de lado, ele foi deixado para trás. E ele não foi nem execrado do meio. Conta que ele mesmo se converteu ao Senhor, que ele mesmo se convenceu que o Senhor era poderoso e era real e passou a segui-lo. Contudo, aquele sentimento de aceitação foi perdido. Mas é interessante que foi perdido somente na própria visão dele, porque até então mostra que ele ainda estava no meio da comunidade. Ele sentia falta de uma glória que ele tinha perdido. E por ele ter oferecido dinheiro, mostra que na sua visão medíocre, mediana da vida, ele achava que tudo poderia ser quantificado em dinheiro, quando na verdade não é assim.
Não sei se ele aprendeu errado, se foi alguém que o ensinou errado. Talvez ele não tenha discernido na vida dele, né? Ele não tenha tido uma experiência de vida que o fizesse perceber que o amor se paga com amor. E coisas que se compram com dinheiro se pagam com dinheiro. Mas os sentimentos se pagam com sentimentos. As moedas são específicas. Não dá para se comprar uma coisa que tem um valor espiritual ou quantificado de uma outra maneira emocional, com uma espécie física, com um tipo de moeda física. É como se o material não pudesse comprar o imaterial. E interessante que esse amargor dele, né, essa amargura de alma, ela lembra um outro caso também sério, que é o de Caim e Abel. Porque em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, também está escrito, o Senhor falando a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Essa sentença o Senhor liberou sobre Caim, porque o sacrifício dele não foi aceito. E quando não foi aceito, o seu coração se encheu de inveja, se encheu de sentimentos contrários ao irmão dele, quando na verdade o problema estava nele. O problema estava no emocional dele. E Deus ele mostra isso. Deus ele diz aqui: se não fizeres bem, aponta para a iniquidade. Aponta que ele não fez bem, que ele estava agindo como iníquo, que ele não estava vendo, dando o valor exato, dando o valor apropriado ao Senhor no momento em que ele foi fazer o seu sacrifício, no momento em que ele foi fazer a sua oferta. E em seguida o Senhor diz: o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. Aqui mostra que o pecado, né, o desejo de errar, ou a inclinação para a iniquidade, está ali ao alcance dele. Está ali deitado na frente da sua casa, porque jaz, ela significa se deitar como se estivesse esperando alguma coisa. Então, aquele sentimento de iniquidade estava ali, aguardando ali, ele próximo dele. Era só um deslize dele para ele escorregar para a iniquidade. Contudo, ele deveria dominar o seu desejo. Era dele a responsabilidade de não se inclinar para a iniquidade. Em outras palavras, se ele tivesse a visão correta, ele não veria na iniquidade uma solução. Porque o laço da iniquidade, a iniquidade ela é utilizada pelas pessoas porque quando elas não conseguem resolver aquele problema da amargura do modo correto, quando a lente pelo qual elas estão vendo o mundo está embaçada, elas vão utilizar de uma outra lente, uma lente errada, de uma outra forma que não é a forma ideal, que não é a forma correta. E porque elas não estão utilizando a forma correta de encarar a realidade, elas estão indo pelo caminho da iniquidade, elas estão querendo criar um outro meio de resolver aquele problema que não se resolve senão com a moeda correta. Não adianta utilizar uma moeda diferente para pagar uma espécie diferente de produto, de serviço. É somente um exemplo. Não dá para utilizar uma moeda de um outro país de maneira direta num país estrangeiro sem antes haver uma conversão, ou mesmo até nem havendo conversão, porque o imaterial não vai pagar o material e vice-versa, o material não vai comprar o imaterial. Então, essa lógica que não houve, essa interpretação que não houve em Caim e que também se repetiu em Simão, isso é algo a ser aprofundado no coração. Porque no momento em que a gente consegue encarar qual é o real problema, a gente consegue canalizar a força, as energias, né?
no sentido de canalizar, no sentido de focar, e não no sentido que se diz aí no esoterismo, é isso. Mas é de manter o foco. Pode-se manter o foco de fato naquilo que realmente é o problema. Manter ali a atenção em cima daquilo que realmente é factual. Para só então conseguir realmente resolver o problema da forma correta, da forma com que o problema espera ser resolvido. Então, no caso, essa é a interpretação, esse é o pensamento de hoje. E que o Senhor possa nos dar discernimento para conseguir enxergar o que é que está sendo mal lido pelo coração, para que possamos ter um coração reto diante dele, bem como não ficarmos emaranhados nos laços de iniquidade. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.